Ok, minha gente, agora é sério. São 20 horas e 30 minutos, pontualíssimo, e hoje é dia de decupagem com papel de arroz. Agora, gente, obrigado pela participação de todos vocês. Santa Boca entrou, a Ana tá aí da Mão Papier, a Martinelli também tá. Luciana, olha só, coisa mais linda, Valéria. Gente, obrigado pela presença de todos vocês, mas antes de começar a live de hoje, eu quero começar fazendo alguns agradecimentos. Agradecimento a vocês que decidiram pegar aí a noite de domingo, 8h30 da noite, para ver a minha live, e junto com a Mão Papier, é claro. Mas eu quero fazer um agradecimento especial à Ana, da Mão Papier, que me recebeu com muito carinho e me convidou para fazer parte dessa equipe, né, que chamamos de DT, que na verdade é conhecida como Design Team, mas depois das lives que eu assisti, desde a Ana até a última, que foi da Luciana, eu descobri que não é Design Team, mas sim Dream Team, porque é uma equipe fantástica. Então, Ana, obrigado aí pelo carinho, obrigado por me receber. Obrigado a todos vocês que estão assistindo e o meu obrigado especial a esse time, né? Ou seja, Drica, Carolzinha, Luciana, muito obrigado porque me receberam de braços abertos. E, gente, rapidamente para a live também não ficar muito longa, muitos de vocês devem estar se perguntando de onde saiu esse cara, da onde veio o Lourenço, qual é a ligação dele com a arte, qual é a ligação dele com artesanato. Bom, na verdade eu já conheço a Ana Cláudia, que é a proprietária da Mão Papier, há muitos anos. Ana, não briga comigo não, tá? Mas somos conhecidos, somos amigos, trabalhamos juntos. Depois a vida nos levou por caminhos diferentes, mas ao longo de todos esses anos a gente sempre manteve contato. E na verdade, na minha formação, né, acadêmica, eu me formei como arquiteto. Depois de arquiteto eu fiz mais 2 faculdades e acabei caindo no ramo do turismo, que é o ramo que eu trabalho até os dias de hoje. Tá, beleza, muito bom. Mas o artesanato? Bom, gente, só para vocês terem uma ideia, eu acho que o artesanato está nas veias, está no sangue desde criança. Eu vou entregar a minha idade contando essa história, mas é uma realidade. Quando eu era criança, meus pais tinham o hábito de comprar uma publicação de uma revista mensal que se chamava Recreio. Se tem alguém aí que viu essas publicações ou até brincou com essas publicações, vai saber mais ou menos aonde que o Lourenço está. Mas desde pequeno essa revista, ela tinha uma publicação mensal e meu pai comprava, e dentro da revista, além de vir um tema e uma história, ela vinha com um encarte onde você precisava montar toda aquela parafernália. Então vinha o mundo do circo, o mundo do zoológico, o mundo jurássico, e você ia recortando aquelas peças, ela tinha movimento, você colava. E eu acho que foi nesse momento meu pai, sem saber, estava me incentivando muito a fazer arte. Depois a faculdade de arquitetura me ajudou bastante. Fiz alguns cursos paralelos a isso na Faculdade de Belas Artes. Mas eu faço artesanato nas noites e nos fins de semana, porque eu tenho meu trabalho na área de turismo que eu continuo fazendo. Mas sou um apaixonado pela decupagem. E a decupagem é uma arte muito interessante, muito bonita, muito vasta e que tem uma gama de possibilidades que podem ser trabalhadas. Só para vocês terem uma ideia, é uma arte tão antiga que foi descoberto na Sibéria Oriental uma tumba do século X, em que encontraram lá trabalhos de decupagem feito com tecido de feltro, ou seja, é uma arte bastante antiga. Mas ao longo da minha apresentação,
a gente vai trabalhando. Eu gosto muito de misturar o meu trabalho, contar um pouco de história e assim sucessivamente. Mas, gente, eu agradeço a todos o carinho com que vocês me receberam. Ana, obrigado. As meninas que são DTs, muito obrigado. E a todos vocês, obrigado também. Miriam, a Miriam chegou. A Miriam tem dado uma força muito grande. Miriam, a gente não se conhece muito, se conheceu agora. Eu vou tomar liberdade, vou mandar um beijo grande para você, que você tem dado uma força bastante grande. Tem o Ateliê, Terceira Arte, Goia, Patrícia. Gente, eu tô chegando agora, conheço pouca gente, mas sejam todos bem-vindos e um beijo grande aí para todo mundo. Mas, gente, vamos começar a trabalhar. A ideia é falar sobre decupagem e fazer trabalhos ligados à área de decupagem. Eu tentei, né, por ser a minha primeira live, por sinal, eu fiquei me pelando todo, eu tô aqui por cima parecendo relativamente calmo, mas aqui da cintura para baixo as perninhas estão todas se sacudindo. E tem tanta coisa ligada aqui, tem uma filmadora aqui, tem um celular aqui, tem ring light de um lado, ring light do outro, um monte de fio puxando, passando por baixo da perna. Se eu continuar me sacaneando, ou me movimentando, eu vou levar um choque aqui em algum momento. Mas, gente, eu vou baixar agora a câmera porque vamos começar a fazer o trabalho de decupagem. E o que me inspirou para fazer esse trabalho é esse papel, que é um papel magnífico. Ele é um papel de arroz e ele é um papel de arroz da Estamperia. Gente, falou em decupagem, qualquer papel é bom para fazer decupagem. Basta saber usar o papel certo e aplicar com a técnica certa. E nos últimos, digamos assim, meses, a minha grande descoberta foi o papel de arroz através da Mon Papier Craft. E esse aqui eu comprei uma quantidade boa, eu comprei umas 6 unidades, porque eu achei ele tão lindo. E eu falei, bom, eu quero isso, comprei. E se vocês olharem esse papel, ele tem uma certa pegada oriental. Então, gente, se alguém quiser no final comprar esse papel ou saber como acha, a Mon Papier tem. A referência dele é o DFSA 4239. Estamperia, referência 4239. E ele é um papel muito simbólico e já vocês vão ver por quê. Mas, gente, como eu disse, qualquer papel está apto para ser trabalhado se a gente aplicar a técnica certa com o papel certo. Então, esse é o nosso papel de hoje, com essa linda libélula. E eu decidi fazer uma decupagem em uma caixa, como essa, que é uma caixa 20 por 20. Nessa caixa, na tampa, tem um passador de fitas. E para adiantar o trabalho na caixa, o que eu fiz? Eu pintei com tinta PVA, né, na cor Saara, e a cada pintura lixando, primeiro com lixa 180, depois com lixa 400, que é a última lixa, que é a mais fina. E com isso eu consegui adiantar. Vamos começar a trabalhar, gente. Vamos começar a ver. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que quando você vai fazer um trabalho e que você vai usar um papel, esse papel conversa com você. Ele diz para você qual o caminho que você quer tomar. E quando você olha para esse papel, ele começa a conversar com você. Ele tem esses tons marrons, você tem algumas flores na parte de cima, você tem a libélula, e ele já te diz mais ou menos que caminho seguir. Gente, eu gosto de fazer live e gosto de contar com a participação de todo mundo. Todo papel que você vai trabalhar, ele tem um chamado ponto focal, que é aquele ponto que chama a tua atenção. Quando você bate o olho no papel, a primeira coisa que você vê é aquele ponto. Nesse papel que eu estou mostrando para vocês, qual seria o ponto focal desse papel? Escreve aí nos comentários e eu vou lendo aí. Luciana tá ali. Candori 07. Bete, você veio? Beijo, Bete. Legal. Gildão também. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Bom, gente, então
Vamos ver se alguém escreve aí qual é o ponto focal desse papel. Enquanto isso, eu vou virar a câmera para a tela para que vocês possam visualizar melhor o trabalho. Espero que todos estejam conseguindo ver. Bom, a primeira etapa é posicionar o papel e ver onde você vai querer chegar. E, gente, papel de arroz tem uma coisa fantástica. Se você trabalhar com guardanapo, você tem que ter uma preocupação enorme na aplicação do guardanapo para não dar rugas. Esse tipo de papel é um tipo de papel que dificilmente vai dar rugas, o que facilita muito o trabalho. Bom, então eu quero usar esse papel. Vamos ver se alguém escreveu aí qual é o ponto focal do primeiro plano. A Regina Capelli escreveu a libélula. Perfeito. Gente, o ponto focal é essa libélula, é o que chama atenção. E todo trabalho vai ter que ser feito em cima dela para realçar ainda mais. Ou seja, você pegar um papel que já é lindo e valorizar ainda mais esse papel. Então, gente, eu antecipei algumas etapas, mas só para mostrar para vocês o quanto interessante é trabalhar com papel de arroz, vamos colar esse papel. Para isso, a gente precisa de uma cola de decupagem. Essa cola quem me mandou foi a Ana Cláudia Montpapier, é uma cola da própria estamperia, da mesmo fornecedor desse papel. Gente, o dia que vocês fizerem uma decupagem com papel de arroz, vocês vão ver que maravilha que é. Então vamos lá, gente. Eu posicionei aqui. Eu quero a libélula um pouco mais no alto da tampa e vamos trabalhar. Gente, enquanto eu vou passando a cola, eu vou inventando moda e contando história. Agora, gente, eu vou pedir desculpa a vocês porque eu assisti a live da Drica, eu assisti a live da Carolzinha, que é maravilhosa também, a Drica também, da Luciana, até mesmo da Ana Cláudia, que foi a primeira live que ela fez. Essa, na verdade, é a última live desse curso de verão gratuito que a Montpapier criou. E eu sempre ficava me perguntando como é que elas conseguiam fazer o trabalho e, ao mesmo tempo, ler as mensagens que chegam pela tela. É difícil. Só mulher consegue fazer um negócio desse, fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas, gente, decupagem, Lourenço, gosto sempre de trabalhar com uma quantidade de cola um pouco menor, tá? Praticamente deixando ela seca. Mas enquanto eu vou colando aqui e vocês estão olhando a colagem, só contar para vocês de como foi que a decupagem chegou até os dias de hoje. Gente, eu trabalho com turismo, como eu falei para vocês, viajei aí metade do mundo, se não pelo menos 3/4 do mundo eu já rodei. E é muito interessante estudar um pouco da história e saber o porquê das coisas, né? A decupagem tem a origem, como eu disse, o registro mais antigo são nessas tumbas, né? Na Sibéria Oriental, e de povos que eram povos nômades, que provavelmente migraram para o norte da China, e lá a decupagem no século XII começou a ser desenvolvida. E, gente, quando chegou lá na China, essa técnica da decupagem, découper é uma palavra francesa que quer dizer para recortar ou recortar. E aí essa técnica, quando chega na China, ela se depara com uma outra técnica chamada laca, que é a famosa laca chinesa. Bom, e como é que essa técnica chegou até a Europa? Gente, durante a Idade Média e parte da Idade Moderna, até o século XIX mais ou menos, existia uma rota comercial que era uma rota comercial que ligava a Ásia ao Ocidente, ou seja, Europa ligando a China, que chamava-se a Rota da Seda, que era uma rota bastante complexa. Na verdade, não era um único caminho por terra, eram vários caminhos, né?
tinha rota que saía da Índia, tinha rota que saía da China, tinha rota que saía do Oriente Médio, a rota que saía da Europa, a rota que vinha do norte da Mongólia, e todas essas rotas se encontravam num país chamado Uzbequistão, que fica na Ásia Central. Por isso que ele é conhecido como a Rota dos Encontros. Ali encontrava-se todo mundo. E, gente, essa rota foi fundamental na história humana, porque não só o comércio de mercadorias acontecia também o comércio, ou melhor, o intercâmbio cultural. Então, os ocidentais aprenderam muito com os chineses, os indianos, os persas, e muita coisa se intercambiou. E no século XVI, século XVII, chegou à Europa móveis utilizando essa técnica de laca, mas eram móveis caríssimos. Então, o que os europeus fizeram? Mais precisamente na cidade de Veneza. Eles começaram a utilizar a técnica da decupagem, que foi dada e foi conhecida na época como a arte dos pobres. Só que no século XVII, século XVIII, chegou até a nobreza. E aí as rainhas da época começaram a trabalhar com decupagem. E vocês sabem, né? Quando a nobreza faz, todo mundo faz igual, e virou uma moda na Europa. A rainha Vitória, por exemplo, na Inglaterra, no período chamado período vitoriano, ela criou a decupagem vitoriana, que são aquelas imagens femininas com motivos florais, e assim sucessivamente, até os dias de hoje. Então, quando alguém disser que decupagem é só a arte de colar, vocês quiquem, porque é muito mais do que isso. Bom, gente, eu acabei de colar a tampa, que está aqui, eu já passei a cola nela, e não fiz as bordas porque eu estou esperando secar um pouco. Babi Designer entrou. Bem-vinda. Jura também chegou agora. Rapaz, tem um nome aqui difícil. Sunkuchali. A arte entrou. Perdoa aí o nome. A Betinha já estava, Gildo também. Gente, sejam todos bem-vindos. Depois que eu colei, lembra que eu comentei? Se o ponto de destaque é a libélula, falar nisso, gente, só a título de ilustração. A libélula na Ásia, ela tem um simbolismo muito forte. E é um inseto bastante querido dos asiáticos. E quando você vai para lá, você vai verificar que no Vietnã, no Laos, no Camboja, na China, no Japão, tem muito artesanato que usa a libélula, porque ela simboliza a modificação, a sorte, coisas boas, boa colheita. E por que ela simboliza a mutação? Porque ela nasce como uma larva na água, se transforma numa lagarta, que se transforma numa libélula. E existem várias lendas ligadas à libélula, inclusive a lenda do dragão, que diz a lenda, a libélula ser um dragão que se transformou em libélula e ficou preso no corpo de libélula. Por isso, em inglês, o nome da libélula é dragonfly. Então, para fazer a decupagem, se você não quer adulterar o papel, você sempre utiliza cor clara. Agora, Lourenço, é proibido usar cores fortes no fundo de uma decupagem? Não, depende como você pode usar. Você pode até valorizar o papel. Como eu quero realçar a libélula, e essa libélula ela é no papel de arroz e ele é muito flexível como um guardanapo, e eu quero deixá-la um pouco solta como em 3D, eu vou utilizar um papel, uma cartolina, para colar ela em cima, estruturá-la e com isso dar suporte para ela ficar ali inteirinha na tampa. Então eu tenho essa cartolina cor de abóbora, essa cartolina vai ser a base para essa libélula, e olha a cor dela, cor de abóbora.
Por que eu usei essa cor? Porque quando eu recortar a outra libélula e colar aqui, esse cor de abóbora vai se fundir com a libélula e vai liberar. Mas a parte de trás da libélula vai ficar aparecendo. Aí você pega um stencil qualquer um, gente. Não precisa ficar preocupado com o tipo, não. É só para dar um fundo e caso alguém queira levantar a asa da libélula, você não ter um fundo sem nenhum tipo de trabalho. Gente, lembrando que para fazer a stencil, a gente usa o pincel, que é o pituá, e não muito molhado para não borrar. Apesar que aqui eu não tive nem essa preocupação, porque como vai ser o fundo da libélula, tá tudo em ordem. Bom, passei rapidamente aqui esse fundo, só para dar uma cor, e agora vamos trabalhar então a colagem. Eu vou precisar de mais uma folha, vou pegar uma tesoura que eu deveria ter aqui à mão, e tenho, vou recortar ela do papel. Gente, se vocês tiverem uma pergunta, façam. Se eu conseguir ler, legal, eu respondo. Se eu não conseguir responder agora ao vivo, eu respondo mais tarde. E eu sei que a Ana Cláudia está aí me ajudando. Qualquer coisa, ela me ajuda com as respostas. Babi, presente. Então, gente, vamos lá. Vamos ver esse detalhe que eu acabei de falar para vocês, que é como o fundo vai influenciar nessa estrutura da libélula. Passa cola. Colamos a libélula. Aproveito o plástico que estava e gente, vocês devem estar se perguntando, o Lourenço não impermeabilizou a tampa. Gente, eu só gosto de impermeabilizar o papel depois que eu lixo e tiro as rebarbas, porque aí a cola ajuda a dar o acabamento. Mas nesse caso aqui, para impermeabilizar o papel, ao invés de usar a cola, eu vou usar um verniz brilhante. A caixa, gente, vai ter o acabamento todo fosco. Só essa libélula eu vou passar o verniz brilhante. Eu gosto muito de brincar com esse tipo de solução. Pegar uma peça em que tudo é fosco e trabalhar o brilho em um único detalhe. Então, gente, olha isso. Olha a diferença de uma para outra. Essa daqui eu colei, eu coloquei num fundo de tom Saara, tom bege, claro. E essa aqui eu colei nessa cartolina abóbora. Olha a diferença de tonalidade de uma e outra. Quando eu aplicar isso aqui em cima dessa tampa, vai dar uma diferença absurda. Então, gente, vamos fazer um pouquinho de barulho, porque eu preciso que ao terminar tudo, ela esteja seca. Então vamos pegar um soprador. Pose, entrou aí, bem-vinda. Lani Campelo, bem-vinda também. Ana, você está comigo? Manda uma mensagem qualquer aí. Então, minha gente, temos aqui a
libélula já colada. Eu vou deixar ela secando, para depois de seca fazer o recorte. Gente, vamos antecipar, vamos acelerar para poder fazer tudo. Bom, eu tenho a tampa já colada e eu preciso tirar esse restante que sobrou. Então vamos lá. Lixa no sentido diagonal da tampa, a gente vem tirando todo o excesso. Se vocês observarem, é super simples fazer o recorte. O papel de arroz é muito parecido com a textura do guardanapo, mas ele é um pouco mais resistente. Então, gente, tá dando para acompanhar bem aí? A Ana Cláudia me respondeu, sim, tá comigo. Então, gente, olha que acabamento legal a lixa dá nesse recorte. Agora sim, agora que eu consegui recortar, eu entro então com mais uma camada de cola para poder impermeabilizar o papel e dar um acabamento nas laterais. Scrap Cláudia. Qual a cola foi usada para colar o papel de arroz? É uma cola própria para decupagem da própria estamperia, tá? A Ana Cláudia passa o nome para vocês, mas é da própria estamperia, uma cola especial, específica para decupagem. Rapaz, eu tô conseguindo ler lá e responder, olha isso. Gente, pessoal que faz artesanato não gosta muito de marca de pincel. Eu já sou o contrário. Eu curto, eu acho que para comprar um produto industrializado perfeito, eu não vou fazer artesanato. Então, o artesanato ele precisa ter a cara de artesanato. Mas como essa é a tampa principal atração, depois de passar a cola, eu estou passando aqui o rolinho só nessa tampa para tirar as marcas do pincel. Bom, gente, com isso o papel está impermeabilizado. Eu vou só dar uma aceleradinha, porque já vou ter que trabalhar com essa tampa. Paty Villanova entrou, bem-vinda, Paty. Elaine também entrou. Arte na Nuvem, bem-vinda. Gente, uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado com o artesanato é que nós, pelo menos eu, que sou muito ansioso e quero terminar rápido e ver o resultado, eu uso muito esse soprador. E ele deve ter sido confeccionado em algum lugar muito próximo de Marte, porque ele esquenta até a alma.
Bom, aqui tá, gente. Primeira etapa da tampa terminada. Eu vou deixá-la de lado, secando um pouquinho e vamos partir para o corpo dessa caixa. Bom, como eu disse, o grande destaque desse trabalho é a tampa e a vedete é o papel de arroz que nós acabamos de trabalhar. Vocês viram, não deu ruga, fácil aplicação, o recorte fica fácil e o realce que ele dá na tampa é perfeito. Se ele é a vedete, o corpo dessa caixa, ele também não pode ser trabalhado de maneira excessiva. Ele vai ter que trabalhar de maneira harmônica. Lembra que eu falei que o papel tem uma pegada asiática? E a Ásia é dividida em várias áreas. Tem o Extremo Oriente, Sudeste Asiático e tem o Oriente Médio. E essas culturas acabaram se fundindo. Então, o que eu pensei para essa tampa? Eu achei esse guardanapo aqui, na minha coleção de guardanapos, ele é um guardanapo que imita um tecido. Ele imita um linho. Eu poderia fazer isso até com a tinta, mas o guardanapo vai me dar um acabamento diferenciado. Então, o que eu fiz? Eu recobri toda a caixa com esse guardanapo e deixei só um lado aqui para fazer junto com vocês. Então, eu tenho aqui o guardanapo que eu já recortei na medida da caixa. Lembrando que o guardanapo sempre tem as camadas. A gente retira a primeira camada, retira a segunda e vai trabalhar com a última camada. Para não colar do lado errado, aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fixar o papel na caixa, levanto e entro com a cola. Tá dando para vocês verem, né? Se tiver difícil, me avisa aí. Gente, eu faço pelo menos uma live por semana no meu trabalho, mas pela primeira vez eu estou fazendo uma live em que eu tenho que coordenar tudo. Diretor, ator, iluminador, e não é fácil. Então, qualquer coisa, vocês me avisem que eu tento reparar. Bom, entramos então com o guardanapo. Levanto o lado de cá. Cola. E fecho aqui a outra ponta. E, gente, guardanapo não tem jeito. A gente usa aqui o mesmo plástico que foi o plástico aqui e M. Santo Cristo entrou, bem-vinda. É a mesma coisa cola de papel de arroz? É a mesma coisa do papel de arroz? Sim, estou utilizando exatamente a mesma cola que eu usei para papel de arroz, também estou usando. Essa é uma cola da estamperia que vocês podem conseguir através da Mont Papier, que serve para guardanapo, para qualquer tipo de papel, inclusive o papel de arroz. Bom, gente, aqui como está úmido, eu não gosto de cortar o papel. E como vocês podem ver, não fica uma ruga sequer. Eu já tinha colado um, deixei um aqui de amostra. A gente faz o mesmo processo que fez com a tampa e retira essa rebarba. As laterais a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado porque já tem aqui um papel colado, mas também é super fácil.
No fundo a mesma coisa. E voilá, está já recortado. Esse aqui eu vou recortar depois. E aí, gente, colou o guardanapo, vem a mesma cola de decupagem para fazer a impermeabilização desse papel. É exatamente essa cola, gente, que vai dar o acabamento em qualquer rebarbazinha. E se você não fizer esse tipo de impermeabilização do papel, o que acontece é, você não consegue depois entrar com qualquer outro tipo de trabalho ou pintura. Então tá aqui a caixa impermeabilizada. Bom, eu deixo ela secando aqui do lado e vamos partir para a próxima etapa, que eu já adiantei. Lembra que eu comentei com vocês que a base precisava ser uma base neutra, mas que conversasse com a tampa? Ou seja, no final, quando eu for trabalhar essa tampa, eu vou usar uma tinta PVA na cor sépia, que é a minha cor predileta para fazer sombreamentos e fundos. Então aqui eu vou entrar simples, básico, com um stencil. Um único detalhe que eu vou fazer, não sei se dá para vocês observarem daí, eu estou usando o tom sépia e estou usando uma cor vermelha, porque lembra que eu comentei que na tampa tem um passa-fita? A primeira que eu fiz com a fita dourada, mas nessa aqui eu vou modificar e vou fazer com a vermelha. E o stencil que eu vou trabalhar é esse stencil que tem uma cara bem oriental. É tipo Oriente Médio, né? Um quadriculado, parece uma treliça Muxarabi. Gente, não me perguntem a referência, eu vou tentar descobrir para vocês, porque eu tenho esse stencil há 222 anos e não tenho mais a referência dele. Então vamos lá, gente, eu vou aplicar o stencil só nessa face, porque eu já apliquei nas três outras. Agora, um detalhe bastante interessante. Gente, o stencil, ele tem que ter uma sequência. Eu não gosto de fazer aqui, depois fazer aqui, depois fazer aqui. Eu gosto de ir dando sequência na caixa. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e marco onde o stencil termina, coincido aqui a pintura. Tá vendo aqui, olha? Coincidiu, eu dobro o stencil, seguro a caixa e pronto. Com isso, a gente consegue dar uma sequência bastante interessante nas laterais do stencil. Para fazer isso, eu preciso de um pincel Pituá e eu vou precisar da tinta na cor sépia, tá? E, gente, lembrando, na hora de fazer, o ideal é umedecer um pouco o pincel, enxugar bem, tirar todo o excesso de água. Ok, Laura, botou ali um coraçãozinho para mim, legal, valeu Laura, obrigado. Denisa Gerardi, entrou, bem-vinda Denisa. Então vamos lá, gente, pincel seco, mais umedecido, sem exageros, espalha a tinta num pincel, tira o excesso e vamos lá, vamos começar a trabalhar. Gente, batidinha o círculo.
Bom, sempre que eu começo com batidas. Por quê? Eu acabei de alimentar o pincel, para não correr o risco de escorrer pela lateral, eu vou na batida. Depois que eu comecei a bater, já descarreguei o pincel e aí eu consigo entrar fazendo esse movimento circular. E, gente, eu quero esse fundo, essa treliça que eu estou fazendo, bem marcada. Então, eu vou passar na parte de cima, vou vir até essa parte inferior e volto na superior, deixando uma marcação bem visível, que é o que eu quero. Eu quero que isso se destaque na tela. Ateliê Miriam, oi. Tem um oi ali. Ok. Aqui tá. Daqui eu pulo para lateral e dou prosseguimento no trabalho. Perfeito, gente. Aqui deixa eu só fazer um reparo rápido. Bom, gente, e tá feito essa parte. Agora eu dou uma rápida limpada aqui nesse pincel Pituá e venho com a tinta vermelha. E tá vendo aqui no stencil? Tem esse cruzamento, tem essa flor central. Nesse cruzamento eu vou usar a cor vermelha. Então vamos lá. Tirou o excesso, colocou na marcação. Beleza. Nesses cruzamentos, então, eu entro com um pouco de vermelho. Gente, dá um efeito bastante interessante na caixa. Gente, depois que a gente faz isso, a gente passa uma camada de verniz, ou 2 camadas de verniz. E a base, gente, a base eu quero que ela seja realmente simples. Agora, minha gente, deixa eu só dar uma limpada aqui no Pituá, porque a gente vai voltar para encerrar e trabalhar a tampa que está aqui. Bom, nessa tampa agora, a gente pode trabalhar alguns destaques. A gente pode pegar essas imagens que estão aqui
e trabalhar o sombreamento delas para que elas fiquem ainda mais realçadas. Eu vou usar aqui um pincel Pitois macio, vou aqui na tinta sépia e olha aqui, já existe uma sombra nessas asas aqui, que são as asas da libélula. Eu tiro todo o excesso, venho aqui, ó, realço a sombra. Não precisa muita coisa e toma cuidado com essa cor sépia, porque quando seca ela... Aqui temos um relógio, ele tem um leve sombreado. Eu posso ampliar a sombra também desse relógio. Tirou o excesso. Aqui as flores eu posso também ampliar um sombreado aqui embaixo, mais um pouco aqui nessa lateral. E com isso eu já começo a destacar a peça com esse sombreado. Gente, para dar só uma enriquecida aqui no processo, eu tenho esse stencil que é uma cantoneira que eu vou usar aqui na lateral. Só que eu não vou usar o sépia, eu vou usar um pouquinho do marrom com o sépia, dar uma misturada nele, tirar o excesso e fazer só um sombreado muito de leve, não precisa nem complementar o desenho, basta sinalizar aqui na lateral também, mas aí eu vou fazer só aqui na horizontal. Perfeito. O que mais que a gente pode incrementar? O mesmo que eu usei para fazer o fundo da borboleta, eu posso nessa faixa central aqui fazer alguns poucos detalhes bem de leve, pincel quase sem tinta nenhuma, e fazer uma brincadeira bem de leve só para preencher um pouquinho aqui ok? Dá um toque nessa parte. Gente, invernizei, fiz as cantoneiras, sombreei a libélula para dar volume e joguei uns pedacinhos de tinta que não faz nem definição na área central. E agora a gente entra na fase do acabamento final desta tampa. Ana, me fala aí quanto tempo tem de live. Gente, para acabar aqui o projeto rapidamente, eu tenho uma esponja que eu seguro e faço uma boneca, venho na tinta de cor sépia e agora eu vou fazer o acabamento. Retira todo o excesso e pego aqui essa lateral e começo a descarregar a tinta nessa lateral. Gente, essa é a cor sépia. Estão vendo? Dá o acabamento na lateral. E eu preciso dar um sombreado. Por que eu faço a lateral primeiro? Eu estou com isso descarregando a espuma, a tinta que está na espuma, na lateral. Quando eu parto aqui para trabalhar a quina, a espuma já está relativamente seca e dá um sombreado na parte superior da peça.
Tá vendo? Cria um efeito de luz e sombra, a lateral deixa de ficar bege, passa para o tom sépia, que vai conversar com a caixa que vocês viram. Eu vou fazer mais uma lateral. Vai dando batidinhas. E aqui, na lateral já com a bucha descarregada, eu faço o acabamento e dou o sombreado. Ok, minha gente, o processo é esse, tá vendo? Então eu tenho essa lateral feita e o sombreado. É só repetir o mesmo processo dos 4 lados. E, gente, para acelerar e não ficar uma live muito grande, vamos agora ao ponto final, que é a colocação da libélula na tampa. A gente vai recortar a menina. Ivete, obrigado aí pela força, dizendo ó, que lindo, brigadão. Então, gente, agora eu tenho... Lembra que eu fiz o stencil no fundo? Olha a cor da libélula. E, gente, nós já fizemos a base, fizemos o sombreamento da tampa, agora são os minutos finais, que eu já adiantei para vocês. Aqui eu tenho a tampa sombreada nos 4 cantos, já envernizado, eu dei duas demãos de verniz fosco e já passei uma fita na cor vermelha, que agora é só fazer o acabamento. Eu tenho aqui, vou cortar um pedaço que ficou um pouco longo. A frente dela é essa onde está o rabinho da libélula. Cola nele. Aqui dá para colar com super bonder, porque depois o acabamento cobre uma possível mancha.
Então, gente, tá dando para acompanhar o processo? Acelerei demais? Fala aí para mim. Miriam tá aí comigo ainda? A Luciana tá dizendo que se usar isso na live ela fica grudada na mesa. Dá para fazer. Bom, gente, agora, para dar o acabamento, eu fiz esse pequeno laçarotezinho aqui, com a mesma fita, e eu vou usar a tal da cola super poderosa. Eu estou usando ela, Lu, porque é rápido. Ela é mais rápida que a outra, eu não vou precisar ficar com o dedo segurando muito tempo. Mas, se tem um segredinho bom para colar fita, que eu gosto muito de usar, eu gosto muito de usar cola em bastão, porque é o único jeito de fazer isso sem deixar manchas na fita. Então fica aí uma dica, usar cola bastão. Bom, gente, a fita já foi passada, o acabamento já está coladinho. Agora vamos à etapa final, que é fazer o realce da libélula. Gente, a tampa está aqui, a libélula está aqui e é exatamente a mesma libélula que está aqui no fundo, mas olha a diferença da cor de uma para outra. Gente, eu poderia colar ela simplesmente uma em cima da outra, mas eu quero dar um destaque porque eu fiz sombreamento. Então eu vou deslocar essa libélula um pouco para cima e com isso ela fica com o fundo aparecendo e as asas soltas. E eu vou passar cola somente no corpo da libélula. Então vamos lá. Ó, essa é uma cola especial para scrapbook que eu uso, que eu recebi da Ana, e ela é uma beleza para colar papel. Então vamos colocar a cola aqui só no corpo da libélula. Espalhar a cola com o dedo. Contar até 3 para ela dar o ponto de contato. Como eu disse, vamos deslocar ela um pouco para cima. E pronto. Ah, Lourenço, eu não gosto dessas asas muito soltas. Não tem problema. Você vem aqui, dá um ponto de cola nessa parte. Só não puxa muito a cola para as pontas, porque o interessante dessa caixa é ter essa sensação de que a libélula está levantando voo. E pronto, gente. Olha ela pronta. Aqui, vamos lá. Fica aí, minha filha. Não sobe demais. Estamos numa live. Miriam, obrigado pela força. Arrasou. Agora, gente, nós temos que ver como fica o resultado final. Então, nós temos a base terminada, que está aqui, e temos a tampa e... Voilá, gente. Olha que belezinha que ficou a nossa tampa.
Me deixa animado aí, gente. Escreve um comentário aí se ficou legal, se não ficou legal. Ivete, obrigado aí pela força, tá mandando mensagem. E, gente, espero não ter corrido muito, mas uma live domingo, 8h30 da noite, muito extensa, é bastante difícil. Acho que de hoje para frente a gente vai se conhecer um pouco mais. Ana, da Mon Papier, mais uma vez obrigado por me receber como DT, que não é nada simples ser um DT da Mon Papier, porque só tem fera. Drica, beijo grande. Luciana, beijo. E Carolzinha, outro beijo enorme. Ana, obrigado. E a todos vocês que vieram, que assistiram essa live, obrigado por estarem comigo. É a primeira, prometo melhorar. E como eu disse, eu faço uma live por semana na minha empresa, mas pela primeira vez em muito tempo, bastante tenso na execução da live. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de caixa. Ela é simples, mas eu sou da teoria de que menos é mais e que as coisas, para serem delicadas, precisam ter os seus limites. Obrigado, gente. Vamos encerrar a live. Essa é a última de uma série de lives feita pela Mon Papier, que é o curso gratuito de verão. E a Ana Cláudia, eu sei que está aprontando um monte de coisa. Se você gostou desse papel, é só falar com a Ana. Ela consegue importar para vocês. Eu não sei se ela tem isso em estoque, mas sei que ela tem uma quantidade bastante grande de material novo que acabou de chegar e que vai estar chegando da Estamperia e de outras empresas. E eu estou na fila para o papel de arroz, porque é um trabalho maravilhoso. Então, minha gente, agora é hora de dizer tchau. Consegui. Beijo. Até a próxima live. Tchau. Qualquer dúvida, escreve, eu respondo para vocês. Beijão. Tchau.